Bom dia, meus amigos, YouTube, Facebook, Instagram. Estou aqui na casa do Jairo, na Vila da Saudade, no Passaré, em Fortaleza. Hoje é o dia 9 de abril de 2022, sábado. Pessoal, nós estamos aí lutando com nossas orações para que essa guerra da Rússia com a Ucrânia se acabe. Você pode conceber uma guerra sem finalidade. A diplomacia norte-americana, a diplomacia da Europa, estão sendo ineficientes. Porque ainda de ontem para hoje, a notícia é de que houve um massacre e morreu muita gente. É preciso que se modifique essa organização das Nações Unidas, que ela não serve para nada. É só cabide de emprego. Reúne, faz isso, acabou. Agora o Putin está dizendo que vai aumentar o preço de tudo que ele pode vender para cobrir os bloqueios dele. Não seria bom juntar-se Estados Unidos, Alemanha, França. A França é um tal de Emmanuel Macron, que é comunista, nojento. E o Joe Biden também é meio canhoto, né? Juntava esse pessoal e ver se dava uma ajuda à Ucrânia. Também tem um impasse. Eu acho que era hora da OTAN também fornecer um documento dizendo que a Ucrânia não pode ser membro da OTAN porque ela não fica no Atlântico Norte. Os mares dela são os mares do Mar Negro e Mar de Azov. Todo mundo sabe que ele fica na linha do Atlântico é a Polônia, a própria Rússia, os países todinhos. Portugal, Espanha não, Espanha é mais Mediterrâneo. Portugal, que vê mais Inglaterra, Irlanda, ali parte da África, não sei, porque eu não sei se abrange, a OTAN abrange só a partir do polo do Equador, da linha do Equador para cima, não sei. O certo é que a gente está assistindo a uma carnificina danada, matando gente. E isso aí ainda acham que não é crime de guerra. O Tribunal Penal Internacional ainda não se manifestou. Está pior do que o Alexandre Moraes fazendo essas besteiras aí. Mas, senhores, eu quero, mais uma vez, chegar para vocês e dizer como é que um larápio, um ladrão de 9 dedos, não tem vergonha de ser um mentiroso, de ser um crápula. Ele disse nas redes sociais que o aborto deve ser aprovado no Brasil porque é questão de saúde pública e que uma pobrezinha faz aborto, sofre, quase morre, enquanto a rica vai lá para a França, com toda a paz, faz um aborto tranquilo. Nós temos, ele disse isso várias vezes, tudo, as redes sociais caíram em cima e quase uma semana depois ele veio com a cara de rapariga ruim. Não, me esqueci de dizer que eu sou contra o aborto. Mas é o seguinte, aborto não se pode discutir, nem por emenda parlamentar, emenda constitucional, nem, e muito menos por lei ordinária. Porque é o seguinte, o Brasil, a Constituição brasileira, considera vida a partir da concepção intrauterina. E as normas do Código Civil de 16, relativamente à vida, estão também no Código Civil atual.
Você lendo o artigo 5º, todos têm direito à vida, à propriedade, à liberdade, não havendo distinção de raça, sexo, cor, igualdade, trabalho, não, idade, né? Artigo 5º da Constituição, cheio de incisos, 78 incisos. Agora, o aborto é um crime, ele é tão hediondo, não é hediondo, ele é tão especial, que quem pratica o aborto tem que ser julgado pelo tribunal do júri. Ora, no artigo 128, eu acho até que deveria mudar o Código Penal no artigo 128, que assim, o artigo 128 do Código Penal, ele diz assim: o aborto é permitido quando o médico nota perigo para a parturiente. O STJ está adicionando o STF a essa regra. Ele diz que o anicéfalo, o feto sem cabeça, sem cérebro, deve também ser motivo de aborto. E eu acho que é uma variante do perigo para a mãe. E o aborto é razão de estupro. Esse aborto é razão de estupro, a partir da vigência do Código Penal em 1941, até que estava legal. Hoje eu acho que até esse aborto por estupro deve ser eliminado da lei. E vou dizer porque vou justificar. Seja assim, a mulher não pode ter um filho do cara e ter que conviver com esse garoto. Eu acho que a forma melhor de resolver, já que nós temos um Cadastro Nacional de Adoção, em que nesse cadastro existem aquelas crianças que foram apanhadas na porta. Você bota uma criança na minha porta, eu não quero adotar, eu entrego para o cadastro. Então, quando a mulher fosse estuprada e nascesse o filho, não se podia matar essa criança dentro do ventre materno só porque foi estupro. A criança não tem nenhuma culpa de ser gerada por um crime de estupro. Então era bom corrigir essa norma penal, porque hoje já tem a internet, já tem a facilidade de negociação, a faculdade das redes sociais, da mídia. Aí a mulher está estuprada, tudo provado, terminou de parir, a turma lá desse cadastro, já está lá na maternidade, pega a criança e leva para colocar para adoção. Essa adoção que tem todos os dias mesmo. São pessoas procurando filhos para adotar. Tanto vai ser negro, como branco, como índio, o que for. E o negócio é tão sério que você entra na fila para adotar. Você não vai dizer, não quer esse menino aqui não. Você pode recusar quando chegar a sua vez, mas você escolher algum menino, antecipadamente, em detrimento de outra pessoa que está na fila, você não pode, por isso que você não pode, tem que esperar a vez. Quer dizer, então eu entendo até que o artigo 2º do Código Civil, ele garante o direito do nascituro. Nascituro é aquele que tem vida intrauterina. Eu já disse muitas vezes isso. Inclusive, uma vez, uma mulherzinha arrependida, faz anos, me procurou, já neste século. Doutor Heleno, eu fui estuprada por um cara e outro me colocou no apartamento dele. Aí eu disse, o estuprador foi estranho ou é o mesmo? É o mesmo, eu vim saber depois, porque ele me deu bebida e tudo. Aí eu fiz tudo para abortar. Imagine uma coisa, ela disse para mim, me botou numa casa boa mesmo, ele só tinha um irmão. E o meu menino
eu provoquei aborto, não consegui de logo, e o bichinho nasceu sem vida. Olha aí a história. A criança nasceu sem vida. Vocês veem a história como é interessante, complexa, como é o castigo. Castigo. Por que ela chorou? Porque o cara, em plena gestação dela, ele morreu. E ela, porque foi colocada dentro da casa, ela se iria para os herdeiros, irmão do companheiro dela, ela seria uma permissionária. Ela não teve tempo de adquirir a chamada socioafetividade, aquele amor pelo companheiro para poder assegurar a união estável. Porque a união estável, artigo 1723 a 1726 do Código Civil, de lá do 1725. O regime de união estável é o mesmo da separação, aliás, é o mesmo da comunhão parcial de bens. Essa mulher não tinha um ano morando nessa casa. A criança nasceu morta. Antes dela, o companheiro morreu. Se ela está na casa e a criança nasce viva depois do pai, bastava um suspiro de 1 minuto, a criança seria a única herdeira, e a criança morreu depois que nasceu viva, a herdeira da criança seria a mãe. Vocês pensem aí. O negócio é complexo, mas é fácil de entender. Olha bem, quando o artigo 1725 diz que a união estável tem o mesmo regime de bens do casamento feito com parcial de bens, em comunhão parcial de bens, vamos ver agora do outro lado. A criança nasceu depois que o pai morreu, a criança nasceu e ficou viva. Aí dá a entender, lógico, que o único herdeiro seria essa criança. E o artigo 1784 do Código Civil diz que a herança, quando se abre a sucessão, abrir a sucessão significa dizer, quando morre o autor da herança, que é o defunto que vai ser inventariado, aí os bens, a posse e o domínio dos bens transmitem-se aos herdeiros e legatários. Olha bem, não é preciso a criança nascer e viver para sempre, ou basta viver 1 minuto que é para receber a herança e transmitir para mim. Aí tira dos gostos, como se diz, qualquer irmão do companheiro falecido. Por que isso? Porque nós temos a escala de vocação hereditária, que em primeiro lugar estão os descendentes, depois os ascendentes, depois o cônjuge ou companheiro sobrevivente. Aí, os irmãos, em quarto lugar, não são herdeiros necessários. Tanto é verdade, vou explicar isso aqui de novo, que o cara que, se ele só tem irmãos, ele sendo solteiro, ele pode doar tudo que ele tem para qualquer pessoa, até para o herdeiro, para uma pessoa estranha. Pode testar tudo, entendeu? Por quê? Porque só são herdeiros necessários o filho, o descendente, o ascendente e o cônjuge ou companheiro sobrevivente. Você veja uma coisa. Na lei da escala de vocação hereditária, você vai entender que a mulher, por exemplo, tem que ser casada ou amigada. O cara só tem irmãos, aí morreu, não tem filho nem nada. Que tem escritura de união estável, que não, se ela tem união estável, ela pode provar o testemunho, por documento, a posteriori, através de uma ação de reconhecimento de união estável póstuma. Olha bem, aí ela tem logo 2 direitos de cara.
Primeiro, direito real de habitação, artigo 1831 do Código Civil. Se algum herdeiro, se aparecer o filho do cara, se algum irmão quiser, ela é herdeira sozinha. Mas digamos que aparece um filho. Ah, quem é herdeiro sou eu. E o imóvel foi adquirido na constância da vida conjugal do meu pai, com a fulana de tal, divorciou e tal. Aí nós temos mais duas situações. Direito de habitação e o direito de herança da companheira. Hoje, o artigo 1832 do Código Civil, ele diz: o cônjuge ou companheiro sobrevivente herda em concorrência com os ascendentes e descendentes, não podendo seu quinhão ser inferior à quarta parte da herança. Ora, se tem um filho que apareceu, e só uma casa ou um apartamento, a mulher é dona da metade e o filho é dono da metade, acabou. Por quê? Porque em vida, já disse isso, em vida, eu sou casado em separação total de bens, mediante pacto transnupcial. A minha mulher, se eu for fazer o divórcio, ela não tem direito a nada, porque os bens estão todos comigo. Mas eu morrendo, ela é minha herdeira. E se pôr ela sozinha na cadeia de sucessão, ela herda tudo, porque se não tem filho, nem pai nem mãe, só tem irmãos, e irmão não mete o bico em herança, porque a mulher seria herdeira universal. Outra coisa que eu quero, e outro caso do nosso maior ladrão que já passou pelo Brasil, que ele não tem vergonha de descarar. Ele pediu desculpas, porque disse que não precisa o pessoal se concentrar em Brasília para forçar o Congresso Nacional a votar alguma matéria. Basta cada representante do partido que tem em todas as cidades ir na casa do deputado, constranger, incomodar a mãe e os filhos, ou a irmã, ou a mulher do deputado, do senador, não precisando ir para Brasília. Pediu desculpas. Outra coisa ridícula está em várias coisas que eu não consigo entender. Não consigo. A ministra Carmen Lúcia é relatora de 6 pedidos de investigação contra o Bolsonaro. Pensa aí. Tudo requerido pela Rede de Sustentabilidade, que só tem 2 deputados e um senador. Não tem representação nenhuma. Aí ela mandou que o Bolsonaro restabelecesse o número de membros do Conselho dos Índios, que o Bolsonaro reduziu de 16 para 9. Ora, como é que uma ministra pode se meter na vida administrativa do país? O outro, ela também já, e tem mais uns 3. Rapaz, isso é ridículo, vai saber tudo isso. O Randolfo Rodrigues, que é o maior pateta que tem, é um cara altamente, sei lá, que vem requerendo tudo, e o Supremo atendendo, juntou 27 assinaturas de senadores para fazer outro circo, né, pessoal? Circo. Qual é o circo? Investigar a corrupção no Ministério da Educação. Ora, o Milton Ribeiro, ministro, ele pediu para providenciar a controladoria, pediu a Polícia Federal, aí vamos fazer aquela palhaçada em plena campanha política. É bom convidar de novo o Omar Aziz para ser o presidente, o Zé Sarney para ser o relator, e o saltitante Randolfo Rodrigues ser exatamente o vice-presidente da comissão. Vai dar em nada de novo, porque eles vão investigar o quê? Basta vocês verem o seguinte: eles querem dizer, aquele cara da Covaxi, Bolsonaro praticou
prevaricação, não sei o quê. Tudo arquivado, ninguém gastou nada, o Ministério da Saúde mandou, a Anvisa mandou. Agora, existe uma coisa no Brasil que eu não entendo. Aqui no Ceará, sempre quando, por exemplo, se um cara, servidor do Banco do Brasil, desfalcar o banco, ou um servidor de uma repartição pública fizer qualquer coisa, instaura o processo administrativo. Aí eu pergunto, por que a controladoria manda a investigação feita com as conclusões para a polícia? Quem lê o artigo 4 do Código de Processo Penal, o artigo 4 vai ver o seguinte, que quando a repartição pública investiga, conclui pela culpabilidade tal do servidor, ou de quem com ele transacionou em termos de propina, ou em termos de corrupção ativa ou passiva, vai mandar direto para a justiça, serve como inquérito policial, está lá no artigo 4º. É a mesma coisa, são dois artigos muito parecidos, né? O artigo 4 do Código de Processo Penal, que diz isso, e o artigo 4 da CLT. Da CLT diz todo empregado que fica à expulsão do patrão, mesmo sem trabalhar, tem direito ao salário e tem direito a todos os seus direitos trabalhistas, né? Então, o que eu acho, senhores, é que os brasileiros devem tomar uma providência, porque não escutem essas marmotas travestidas de jornalistas. Na Jovem Pan, que é a única emissora séria, tem um tal de Fábio Piterno. Esse cara é repórter de pista de jogo de futebol, e ele é um lulista, um comunista. Agora, negado chama ele de mentiroso na cara, o Rodrigo Constantino e o Marco Antônio Almeida, a Cris e outros mais. Mas a Jovem Pan não pode comportar esse tipo de gente. Essa Thais Oyama, botaram fora. A Vera Magalhães também, uma cobra sem cabeça. A Amanda Klein também. Quem mais? Então esse Fábio aí está bom de ir para a rua, rapaz. Está bom. A Jovem Pan é uma emissora séria. Ela divulga a notícia, ela faz a crítica. Mas não fica como esse Paulo Galvão de madrugada da CBN. Eles botaram até o nome CBN para pensar que não é a Globo. Aí bota um bocado de entrevistas, a Vera Magalhães, um bocado de abestado, tal de Merval Pereira, jornalista velho, cheio de marmota. Tem esse Merval Pereira, diz que é advogado, dando lições de direito analfabeto, eu escuto. Esse cara não sabe de nada. Entendeu? Agora, eu quero entrar agora num assunto que me pediram. Uma besteira que me perguntaram. A diferença entre danos morais, danos materiais e danos do consumidor ao consumidor. Então, pessoal, nós temos o dano sem alcance pelo Código de Defesa do Consumidor, artigo 186 do Código Civil, não se aplica. Apesar da jurisprudência ser pacífica lá do STJ, quando diz que o juiz deve condenar aquele que ocasiona danos morais a outrem, condenar a pagar valor significativo, não, os tribunais, juízes tribunais reduzem para R$5.000. Aliás, aqui já vem de R$5.000 desde 2008. Eu até, quando eu faço petição de reparação de dano, que não entra o código, entra nos dois. Eu pego os 5 mil, calculo, dá mais de 20 mil em valores atuais, né? Também o dano moral e o dano material do Código Civil prescrevem em 3 anos. Artigo 206 do Código Civil. Já o dano moral material ocasionado ao consumidor tem prescrição de 5 anos, artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. Agora, tem uma diferença. Primeiro,
quando o dano moral ou material é cobrado em razão de um acidente ou de um crime, tanto, por exemplo, enquanto não for definida a situação penal, não começa a correr a prescrição. Por exemplo, você atropelou e matou um cara. A mulher dele entrou com ação, essa ação seria, como é realmente, prevista no artigo 948 do Código Civil, cobrando uma pensão, indenização e dano moral e tal para a família. Diz o artigo 200 do Código Civil que o prazo prescricional fica suspenso até o dia da definição da ação penal. A partir daí corre o prazo de 3 anos. Então, ninguém se iluda que o dano do Código Civil prescreve em 3 anos, mas se for dano originário de um crime, o prazo fica suspenso, artigo 200 do Código Civil, começando só depois de definida a ação penal, pela prescrição, pela condenação ou pela absolvição do réu. Aí você te pergunta, e por que pela absolvição? Aí eu digo, absolvição porque a ação civil não é subordinada à ação penal. O artigo 66 do Código de Processo Penal diz que não importa o cara ser absolvido do crime, a ação civil não pode ser prejudicada por isso. Agora, quanto ao Código de Defesa do Consumidor, não existe esse caso aí de interrupção da prescrição. Vou dizer por quê. Porque para o Código de Defesa do Consumidor, existe aquilo que se chama decadência. O prazo é de 5 anos, artigo 27. O artigo 26 diz a decadência é de 30 dias, de 90 dias. Ou aquela que o fabricante der ao produto. Então, não se pode falar que interrompeu o prazo de garantia. É como a Justiça do Trabalho, o direito do trabalho prescreve em 5 anos. Artigo 5º, inciso 29 da Constituição Federal. Mas de lá desse artigo, prescreve em 5 anos, com exercício em 2 anos. Então, se nós temos aí uma decadência e uma prescrição. Se você, dentro de 2 anos, não ingressar com ação trabalhista, você perde o seu direito de cobrar suas parcelas. Salvo as parcelas de fundo de garantia, que tem prescrição de 30 anos, salvo a parcela de anotação de CTPS que não prescreve. Se eu trabalhei com a firma há muitos anos, eu posso querer hoje a anotação da minha CTPS por ela. Então, o Código de Defesa do Consumidor tem o prazo decadencial. É como uma queixa-crime. Um crime de calúnia, para quem não é idoso, prescreve em 4 anos. Artigo 109, inciso 5º do Código Penal. 109, 5 do Código Penal. Mas você, para propor uma queixa-crime, você tem que exercer o seu direito de queixa dentro de 6 meses. O artigo 39 do Código de Processo Penal diz: decairá do direito de queixa ou representação o ofendido ou seu representante legal que não o exercer no prazo de 6 meses do conhecimento do fato ou do dia do crime. Então, não há como se pensar, porque a própria decadência, tanto no direito civil quanto no direito penal, é matéria de ordem pública. O que é matéria de ordem pública? É quando o juiz tem o dever de conhecer e decretar de ofício. O juiz, de acordo com o artigo 487, inciso 2º do Código de Processo Civil, ele diz assim: o juiz decretará de ofício por resolução de veto ou a pedido a decadência ou a prescrição. Então, se eu entro com ação civil está prescrita, o juiz pode decretar a prescrição de logo. Se eu entrei fora do prazo, ele também pode decretar a decadência. A mesma coisa acontece no direito penal. O artigo 107, inciso 4 do Código Penal diz:
extingue-se a punibilidade, que a jurisprudência melhorou, extingue-se a pretensão punitiva, quando o juiz vislumbra a decadência ou a pressão. A pressão é o exercício do direito de propor, de movimentar a ordem jurídica contra quem praticou o crime. E a prescrição é a extinção da punibilidade, que pode ser antes da sentença ou depois da sentença. O artigo 110 do Código Penal diz que a extinção por prescrição de uma pena obedece àqueles passos que estão lá no artigo 109, que eu já disse, 4 anos pode haver a pena concreta. Depois eu vou explicar sobre a prescrição pela pena concreta. Então, um bom dia para vocês, tá certo? Olha o pretinho de latim. Olha, eu estou bem doente hoje, dormi mal, eu estava desidratado, mas graças a Deus estou bem. Estou bem sobre já. Eu tenho hoje à noite, às 11 horas da noite, pela Rádio Assunção, Rádio Web Pajô e RádioDVC.com, vocês podem ouvir o programa Morrendo de Saudade, com 42 músicas dos Anos Dourados e várias do Nelson Gonçalves. Ou então, se vocês quiserem pedir uma manifestação de direito, tem muita gente que pede mesmo, eu estou com o WhatsApp completo, repleto. Você peça qualquer orientação de direito pelo meu WhatsApp, bastando uma mensagem de voz ou de texto pequenininha, que eu, na primeira oportunidade, João Vitor, primeira oportunidade, vai lá, primeira oportunidade eu vou ajudar vocês. Meu WhatsApp é 85, que é o DDD 999453883. Obrigado e até amanhã, se Deus quiser.